Bem, gente, nossa aula de hoje vai ser sobre manuseio de linhas venosas. Então, o uso de dispositivos intravasculares em recém-nascidos favorece a melhora no regime terapêutico e o aumento no tempo de sobrevida. Porém, deixa essa população exposta a infecções na corrente sanguínea. As infecções na corrente sanguínea apresentam maior morbimortalidade quando comparadas a outros sítios de infecção, como pneumonia associada à ventilação mecânica, infecção urinária e de ferida operatória. Então, por isso, a utilização do acesso venoso se contrapõe às complicações que podem advir de seu uso. Então, gente, o uso do acesso venoso ele pode trazer sérios problemas aos neonatos. Por quê? Porque ele é uma porta de entrada para micro-organismos. Além disso, pode ocorrer complicações como a gente, já presenciou, como infiltração, extravasamento, trombose, flebite, tromboflebite e hematoma. Então, os fatores de risco, para a ocorrência dessas infecções, elas podem estar relacionadas tanto ao paciente, como fatores intrínsecos, como a idade, o peso ao nascer, a doença de base, o uso prolongado de catéteres, também podem estar relacionados quanto ao profissional da saúde que entra em contato com o paciente, que são considerados fatores extrínsecos, como antisepsia e manuseio de dispositivos de forma inadequada. Então, aqui a gente pode ver uma forma clara de como a gente pode, como pode ocorrer uma infecção através da linha venosa. A mão do profissional de saúde, ela pode estar contaminada, se você não fizer uma higienização, uma antisepsia adequada. Ela vai, ao se manipular a conexão, ela pode contaminar a conexão, ela pode contaminar o fluido e também, no momento da inserção de um acesso, contamina também e aí ocorre a disseminação hematogênica. Então, o que a gente tem que conhecer? Para evitar esses tipos, de infecção, é necessário conhecer as técnicas assépticas com o intuito de prevenir infecções sanguíneas. Então, a maioria das infecções sanguíneas, ela pode ser prevenida por meio de educação continuada, capacitações intermitentes dos profissionais da saúde e adesão às recomendações durante a inserção e manipulação dos catéteres. Então, o que a gente tem que saber? Quais são os cuidados de enfermagem com a manipulação das linhas venosas? Esses cuidados são um conjunto de orientações e ações para prevenção de infecção relacionada a catéteres intravasculares. Então, a primeira coisa é a higienização das mãos. A higienização das mãos, apesar de ser uma prática antiga, ainda é reconhecida como uma conduta das mais importantes utilizadas para a prevenção das infecções relacionadas à assistência em saúde. E da mesma forma, considere-se de grande significância e eficiência, devido à sua praticidade e melhor custo-benefício para o controle dessas doenças. Outra coisa, o uso obrigatório de luva de procedimento ao manipular a linha venosa. Isso é muito importante. Não devemos esquecer higienizar as mãos e usar luvas de procedimento durante essa manipulação da linha venosa. Outra coisa também, realizar a higiene do oclusor, do catéter venoso com suave de álcool. Na ausência do suave de álcool, com uma gás embebida com álcool 70% por 30 segundos. Utilizar também o conector valvulado, de sistema fechado nas extremidades dos three-ways. Agora a gente vai ter, já chegou esse conector valvulado, então a gente pode usar, desse sistema. Manuseio correto dos frascos, e ampola. Como assim? A gente vai limpar o diafragma do frasco de multidose com suave de álcool antes de perfurá-lo. Então, sempre lembrar disso. Fazer a fricção da ampola ou do frasco com suave de álcool por 30 segundos antes de quebrá-la. E a gente também tem que fazer um manuseio correto das linhas venosas. Como assim? O manuseio mínimo das conexões das linhas venosas dos catéteres. Se for necessário desconectar as linhas venosas, sempre optar por porções mais distais, Identificação e data de realização das trocas dos dispositivos relacionados à infusão de drogas.
Utilizar a etiqueta colorida para datar os equipos. A gente tem essa etiqueta colorida no nosso setor e a gente não usa, então a gente tem que começar a usar. São poucas as pessoas que utilizam essa etiqueta. Então, quais são essas etiquetas? São essas em cores diferentes, que a gente vai colocar a data, vamos supor que foi trocado, e a gente vai colocar de acordo com a cor que a pessoa tem que trocar. Então, a validade, na maioria das vezes, são 96 horas, são 4 dias. Então, se você colocou hoje na segunda, você vai colocar a data de hoje, dia 3 de junho, e aí vai contar 96 horas. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Então, a pessoa vai ter que trocar na sexta-feira. Qual que é a cor da sexta? É o amarelo. Então, você vai colocar a etiquetinha amarela. Você vai colocar a data de hoje, dia 3 de junho, com a etiqueta da troca, que vai ser sexta-feira. Troca periódica dos dispositivos. Como que é essa troca? Quando o bebê está com NPT, então, a cada nova NPT que o enfermeiro for colocar, devem ser trocados o extensor e triways. Todos os triways e o extensor devem ser trocados a cada nova NPT. Em soluções contínuas, né? Se o bebê tiver com uma Dobuta, fentanil contínuo, o que a gente tem que fazer? A gente vai a troca de equipes de triway e extensor vai ser a cada 96 horas. Mas lembrando que você vai colocar uma nova solução, você vai preencher aquele extensor com aquela nova solução. Não vai trocar o extensor, mas ele deve ser preenchido com a nova solução, né? A cada troca, preencher o extensor com a nova solução que você for colocar. A troca periódica dos dispositivos. Então, equipos, triway, extensor, a validade são 96 horas. E bomba de seringa. Então, a cada infusão deve ser trocados a seringa e o extensor. Na troca da NPT, então, lembrar sempre, gente, todo circuito venoso deve ser trocado. Lembrar também sempre de higienização das mãos, antes e após o manuseio das linhas venosas. E sempre utilizar, gente, filme transparente estéreo para fixação de acesso venoso periférico, acesso venoso central e do PIC. E sempre remover o catéter quando não for mais necessário, porque o catéter lá é uma porta de entrada também. É uma porta de entrada para infecção. Então, aqui estão as referências. Muito obrigada.